voltar agora para Marcos, capítulo 9, versículo 42, Jesus está falando dos discípulos, aonde quer que esses discípulos se encontrem. Quem escandalizar um destes meus pequeninos, que creem em mim, é muito melhor para ele que seja colocada uma mó de asno ao redor do seu pescoço e seja lançado ao mar. Uau! É uma consequência extremamente severa. O que quer dizer escandalizar um desses pequeninos que creem em mim? Creem ao ponto de seguir o que ele diz. Então, isto mostra que eles têm fé no Cristo, fé no Messias. E isto é muito importante. Por quê? Porque eles entram no movimento do qual Jesus é o líder. Eles passam a ser uma ovelha do rebanho do pastor. E o pastor cuida muito bem das suas ovelhas. Todos são... Exatamente, Rita. Todos são ovelhas. São ovelhas aqueles que se colocam como ovelhas. Mas o próprio Jesus também disse que as ovelhas muitas vezes se veem no meio de lobos. Esses lobos são lobos temporários, ok? Porque todos somos ovelhas em potencial. No entanto, essa transformação efetiva na ovelha do pastor dependerá da nossa decisão. Como nós oramos aqui na prece inicial, não é? Por aqueles que estão endurecidos ainda na maldade. Esses são os lobos. Mas nesses lobos está lá. Esse é um lobo mesmo circunstancial da imaturidade, da imperfeição. Este lobo fato vai desaparecer. E um dia verá em si mesmo brotar a ovelha, que cada um de nós trazemos dentro de nós. E aí, ao olharmos Jesus, o identificamos imediatamente como aquele que nos guia, como o farol numa tempestade, como o nosso, como dizem os espíritos, não é? Como o ser mais perfeito que nos foi dado a conhecer, guia e modelo da humanidade. Este é o Cristo, o Messias, que nós conhecemos como Jesus. Então, nós temos quem escandalizar. O que é escandalizar? É ser o autor de um escândalo. O escândalo é o resultado de um mal moral. Ou seja, aquele que fizer mal a um dos pequeninos que buscam seguir o mestre e, seguindo o mestre, procuram, se esforçam em realizar boas escolhas que condizem com a lei de Deus, esses, então, é muito melhor, não é melhor, é muito melhor para ele, para este que escandaliza os pequeninos que creem em Jesus, é muito melhor para este que seja colocado uma mó de asno ao redor. Essa mó era uma pedra, tá? É uma coisa pesada. É por isso que, quando ele diz aqui, e lançado ao mar, porque esta mó faz o asno afundar, ok? E no versículo 43 nós temos: e se a tua mão te escandaliza, ou seja, temos aqui dois tipos de escândalo, ok? Se o escândalo, se o mal moral vier do outro sobre nós, ai, ai, ai. É melhor, né, que ele entenda que isto é muito grave mesmo. Mas pode ser que o escândalo venha de nós contra nós mesmos. Quando isso se dá? Quando cometemos um erro,
não é? Um erro. E ele diz: se a tua mão te escandaliza, cortai-a. É melhor para ti entrar na vida mutilado do que, tendo duas mãos, ir para o Geena, para o fogo inextinguível. Bom, vamos dar uma parada, né? Esse é aquele tipo de trecho que nós temos que ir devagar. Nilza, querida, seja bem-vinda. Obrigada por indicar os trechos, viu, Rita? Então, vamos lá. Quando ele diz aqui, se a tua mão te escandaliza, nós sempre usamos o mesmo exemplo. Falamos de um personagem do livro Memórias de um Suicida, que antes de se suicidar, ele era um dos que foram recolhidos juntos com o espírito Camilo Castelo Branco, era um companheiro, não é, de enfermaria de Camilo. Ele, antes de se suicidar, ele estrangula a sua amante. O que acontece com ele? Ele passa a ter tanto remorso, porque são aqueles momentos de loucura, não é? Que muitas vezes ainda acontecem quando a pessoa não consegue mais raciocinar e pode sim, como nesse caso aconteceu, cometer um crime, não é? Então, ele estrangula a amante e se suicida. Chega no mundo espiritual como suicida e passa por todas as agruras terríveis de um suicida. Quando ele vai para o hospital e começa o tratamento, e ele vai melhorando no entendimento, e cada vez mais ele se arrepende, porque o tempo faz isso, não é? Nós vamos apurando as consequências dos nossos atos, vamos entendendo melhor a magnitude do nosso erro junto à nossa própria consciência, e isso pode nos trazer um efeito no mundo espiritual, físico. Por quê? Porque o pensamento e a vontade manipulam os fluidos. E essa mente se sentindo culpada, e entra mesmo a culpa. Mas a culpa não é positiva? Sim, mas vamos falar com a nossa culpa quando a sentimos que, olha só, dona culpa, a senhora, por favor, a senhora vai embora. É todo um trabalho que nós podemos fazer. Mas esse personagem não era espírita, não teve um preparo, e por mais que ele estivesse sendo amparado e esclarecido em inúmeras instâncias no mundo espiritual, o seu erro, né, porque ele matou a mulher que ele amava, num ato de loucura, começou a causar uma deformidade física nele, né, que é as suas mãos, que foram a arma do crime, elas deixaram de estar ligadas ao antebraço. Mas, Cristina, para onde foram as mãos dele? Desapareceram? Não desapareceram. Elas apareceram ligadas ao seu próprio pescoço. Imagine que cena dramática. Alguém que tem braços sem mãos e suas mãos estão ligadas ao próprio pescoço, lembrando o tempo todo que são armas de um crime, para aquela consciência que está se sentindo culpada. Cristina, mas ele não devia estar se sentindo culpado. Mas aí ele vai ter que fazer uma terapia para cuidar dessa culpa. E reencarnação é terapia. O próprio, né, processo reencarnatório é terapêutico. Ele precisou reencarnar. Na reencarnação dele, ele reencarna como uma criança que nasceu sem a mão e parte do braço. Né? Ele reencarna desta forma. Também com outros problemas, porque a questão das mãos foi sobre o crime que ele cometeu com a jovem com a qual ele se relacionava. Mas ele se suicidou, e aí ele lesou vários órgãos outros. Né? Então, ele nasceu com uma saúde extremamente frágil, com aquela lesão de estar sem as mãos,
E foi cuidado pela sua irmã, reencarnou, recebeu uma irmã que o cuidava com muito desvelo. E essa irmã dele não era ninguém mais, ninguém menos do que a própria ex-namorada que ele tinha assassinado. Então, e que continuava amando, que o tinha perdoado e que estava ali para auxiliá-lo. Então, este é o processo desse personagem e que muito melhor ilustra para nós entendermos estas palavras de Jesus. E se a tua mão te escandaliza, corta-a. É melhor para ti entrar na vida. Olha que interessante. Ele não diz entrar na vida eterna. Diz. É melhor para ti entrar na vida mutilado do que, tendo as duas mãos, ir para o Geena, para o fogo inextinguível. E aí ele vai complementar dizendo: onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Porque este é um outro tipo de ideia de tortura desses lugares, não é? Ter os vermes o quê? Consumindo a carne. Né? É interessante, Dona Ivone, antes da encarnação como Dona Ivone, lá no final do século XIX, ela se suicida e se joga no Rio Tejo, nas águas do Rio Tejo, e morre afogada, né? Desencarna por suicídio. E ela, então, claro, fica ali por um bom tempo presa aos seus despojos. O seu corpo vai dar à praia, o seu pai a encontra, que é o espírito Charles, né, que esteve à frente da sua mediunidade nessa encarnação. E ela diz que ela, quando estava no mar, ela sentia a mordida dos peixes no corpo dela. Né? O corpo estava sem vida. E espíritos também contam que sentem, principalmente, né, os suicidas, por quê? Porque eles estão com o fluido vital, que dá ainda uma ligação sensória com aquele corpo físico que não tem vida. O corpo físico não tem vida, mas o perispírito ainda tem o duplo etérico, que traz as sensações. Então, não é da cabecinha da pessoa, não. É porque ainda há esse duplo, que vai ser consumido, podemos dizer assim, lá no Vale dos Suicidas. Porque ele vai ser consumido no exato tempo. Porque existe um tempo. Então, se a pessoa desencarna aos 30 por suicídio e deveria viver até os 80, são 50 anos de fluido vital que ela carrega. E isto vai ser drenado durante o quê? 50 anos. É algo. Então, muitas vezes, eles podem até colocar numa reencarnação emergencial para que a pessoa drene aquilo numa encarnação. Ou seja, não é uma carga de fluido vital para uma nova encarnação. É uma nova encarnação que está se aproveitando da carga de fluido vital da encarnação anterior, onde aquela vitalidade não pôde ser aproveitada para um corpo que foi destruído pelo próprio reencarnado. Né? Então, há recursos da misericórdia divina para assistir esse tipo de, que a gente diz, tristeza, né? Então, essa sensação de verme, né, consumindo, isso realmente acontece. É um tipo, para o espírito, imaginemos, é um inferno, não é? Nós sentirmos o corpo está sendo consumido, não conseguir, porque os espíritos tentam levantar seus corpos para sair dali. Mas não tem mais ligação com aquele corpo físico, embora sinta, que coisa terrível, o que ele está sofrendo fisicamente ali na decomposição. Então é isso, onde o verme deles não morre e onde o fogo não se apaga. Então, lá desse lugar aí, o Geena, não é? E se o teu pé... Aí Jesus usa o quê? Didática. Você fala uma vez, e praticamente a gente diz assim, pelo amor de Deus, vamos mudar de assunto? Isso é muito para mim. Não só ele não muda de assunto, como ele repete, trazendo uma outra
um outro aspecto. Então, ele falou da mão e agora ele vai falar do pé. Não vou mudar de assunto. E se o teu pé te escandaliza, cortai-o. É melhor para ti entrar na vida coxo do que, tendo 2 pés, de novo ele diz entrar na vida, e não entrar no reino de Deus. Não, entrar na vida. Coxo do que, tendo 2 pés, ser lançado no Geena. Por quê? Porque para quem não está bem, é por isso que é muito interessante. Aqui nós estávamos falando dos suicidas, é claro que outros tantos crimes e erros mais severos e agressões à lei de Deus, também isso vai acontecer, não é? Isso vai ser planejado para aquela encarnação, para que aquela lesão seja uma lembrança de que existe algo ali que precisa ser melhorado. Aquilo vai falar, aquela situação vai falar, é uma consequência do que foi feito. Não é? Num dos livros de Dona Ivone, nós temos o suicídio de um outro personagem, vamos chamar assim, porque são pessoas conhecidas dela, e que no Cavaleiro de Lumière ele se joga de um penhasco e morre. E no outro século, que é o Drama da Bretanha, que vem o último dos 3 romances biográficos dela, ele reencarna como um jovem saudável, mas ele tinha se jogado de um penhasco. Então, quando ele entra na fase de juventude, ele sobe numa varanda, para pegar, ou para brincar, ou para fazer coisas de jovem, só que ele cai da varanda. Cai e fica paralítico. Né? E isso por quê? Era uma lesão do suicídio e nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Okay? Podem ter agravantes e atenuantes. Ele estava desesperado, ele não pensou. Não pensou, mas fez. E se fez, há uma consequência. Ok?